Olá, bem-vindos ao Criarte, o meu nome é Sara, hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a segunda parte do vídeo As Fases do Amor do Fragonard. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte, o meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com a segunda parte das Fases do Amor de Fragonard. Nós iniciamos este vídeo a semana passada, portanto eu vou deixar o link aqui no Criarte e também vou deixar o link aqui em baixo na descrição deste vídeo para vocês perceberem que esta obra de Fragonard tem dois momentos distintos na sua realização que correspondem a dois momentos distintos na história de França. No último vídeo, no Fases do Amor, primeira parte, falámos então da Madame du Barry, quer dizer, falámos do Fragonard, contámos a sua vida até a encomenda e depois então falámos de Madame du Barry, que foi a condessa, que era a amante do rei Luís XV, foi a sua última amante. Contámos a vida da senhora até ao momento da sua morte. Nós também explicámos o que é que ela pediu ao Fragonard, que foi a elaboração destas obras. Falámos também acerca das 4 primeiras obras das Fases do Amor. Falámos então das 4 fases desta obra. Falámos da perseguição, falámos do encontro, falámos do amor coroado e falámos das cartas de amor. Estas correspondem à primeira fase desta obra. Esta obra é uma coleção enorme de quadros pintados por Fragonard. Nós podemos ver todas dessas obras hoje em dia em Nova York, The Frick Collection, em Nova York. Aqui estão as primeiras 4 telas feitas, foram feitas entre 1771 e 1772 por Fragonard para a Madame du Barry. Mas, junto a estas 4 telas da primeira fase, temos mais 10. São mais 10 obras pintadas para outro patrono. E é disso que nós vamos hoje falar neste vídeo. No último vídeo falámos de Fragonard até 1773, que foi o ano em que ele entregou as 4 obras da fase do amor à Madame du Barry e foi no ano em que elas foram rejeitadas. Ele pegou nas telas, enrolou-as e levou-as para casa. Esta rejeição foi um período, uma viragem na carreira de Fragonard. Até aí ele era um pintor famoso. A sua estrela era ascendente. Ele já tinha pintado o Baloiço, ele tinha pintado agora estas 4 obras, ele queria entrar no mundo das grandes comissões. Esta rejeição provou que isso não ia acontecer. O Fragonard sentiu-se muito atingido e foi o início de um declínio da sua carreira. Fragonard achava que esta era a entrada para comissões públicas na corte e a rejeição criou-lhe um enorme problema. Depois da Madame du Barry ter rejeitado estas obras, não chegaram grandes comissões para o Fragonard. Ele só conseguia pintar pequenas obras, mais baratas, para patronos não muito importantes. Portanto, ele realmente sofreu um grande revés na sua carreira. Chateado com tudo isto, ele fica abalado e decide sair de Paris. E ele vai embora para uma cidade onde ele já tinha vivido uma vez e que ele gostava bastante. Ele vai para Roma. Em outubro de 1773, Fragonard muda-se para a Itália. Em Itália ele passa um ano. Em 1774 volta, mais uma vez, a Paris. Nesta altura, estava a acontecer a Revolução Francesa. Ou seja, aqueles patronos que poderiam eventualmente encomendar obras a Fragonard ou tinham saído de Paris ou tinham sido mortos na Place de la Concorde, pela guilhotina. Ou seja, não havia mercado para as obras de Fragonard. As comissões que lhe chegavam eram cada vez menos, havia cada vez menos gente disposta a comprar arte, em especial a comprar a arte rococó. Vivia-se um período de medo. Durante esta altura, Fragonard decide também ele sair de Paris. Os pintores da corte e os pintores que vendiam obras para grandes patronos também não eram bem vistos. Ele tinha medo pela sua própria vida e ele foge. E foge para a terra onde ele nasceu, na Provence, lá no sul de França. Ele foge para Grasse. Em Grasse, ele vai encontrar abrigo
junto aos primos, que viviam numa casa lindíssima, que ainda existe, é o Museu Fragonard, que se chama Vila Fragonard. A Vila Fragonard pertencia, na verdade, a Monsieur Honoré Maubert, que era primo por casamento de Fragonard. Honoré Maubert e o seu filho Alexandre trabalhavam ambos na indústria do perfume. A cidade de Grasse, onde o Fragonard nasceu, era muito conhecida pela sua grande indústria do perfume. Eles eram pessoas que até viviam bastante bem e compraram esta casa e foram para lá viver. Foi para lá viver o dono da casa, o Monsieur Maubert, o seu filho Alexandre, a sua esposa e uma cunhada. Na verdade, esta cunhada estava a ter aulas de pintura com o Fragonard. Era uma jovem, muito jovem ainda, mas já tinha muito talento. Era a jovem Marguerite Gérard. Então, todos juntos refugiaram-se nesta casa de campo até pelo menos 1791. Não é um sítio mau para se viver quando se está a fugir de alguma coisa. A cidade também tinha muitos revolucionários. Diz-se que a família do Fragonard era ela própria envolvida no Partido Republicano, portanto, eram também eles revolucionários. Mas a casa é maravilhosa. Podia-se ver assim todo o vale e podia-se ver ao longe o mar Mediterrâneo. Podia-se, pode-se. A pobre a falar. Portanto, é um sítio maravilhoso. Ele ficou por ali e ali ele, na verdade, recebeu algumas comissões. São pequenas encomendas, especialmente da sua família. Uma delas é uma encomenda do dono da vila, do Monsieur Honoré Maubert, e estamos a ver aqui o recibo, que é um recibo datado de março de 1791, no valor de 3.600 livres, recebidos para Fragonard. Não sabemos muito bem a que é que este pagamento se refere. Deduz-se, porque ele teve duas grandes encomendas, deduz-se que foi provavelmente para a pintura do hall e das escadarias. Vamos ver imagens. Portanto, o Fragonard pintou estas paredes com óleo, portanto isto é óleo sob o estuque, e pintou num estilo que já não é bem aquele estilo a que estamos habituados, o estilo rococó. Vamos ver. Estas são as escadas da vila. É um amplo espaço na entrada da casa e está decorado com pinturas de Fragonard e mostra uma série de deusas e de deusas da antiguidade clássica. Nesta imagem podemos ver, no nível superior, a deusa Minerva e uma série variada de símbolos, como armas, com a inscrição La Loi, a lei, e também decorações com escudos com símbolos maçónicos. Como Grasse era um centro muito importante para os revolucionários, a família mandou o Fragonard decorar estas escadarias com símbolos do novo regime, do regime revolucionário. Por simpatizarem com o regime ou por terem medo do regime, não sabemos, também não interessa muito. O que interessa é que está aqui. São símbolos que sugerem uma aliança com os republicanos. Esta decoração é, no resumo, o reflexo do novo regime em França. Estamos aqui a assistir ao final do rococó. O que dita ao final da estética rococó é a Revolução Francesa. Esta estética dos deuses da antiguidade, voltado para a época clássica, sem rococó nenhum, sem cores vibrantes, sem futilidade, é tudo muito sério. Isto é o neoclassicismo a surgir onde antigamente estava o rococó. Continua a ser extremamente bonito e é uma obra impressionante de Fragonard. Esta escadaria é a maior e é a única comissão de Fragonard entre 1790 e 1791. Lembram-se daquele recibo que nós vimos dos 3.600 livros? Pois é. Podia ser para pagar esta escadaria, mas também podia ser para pagar uma outra obra que ele executou aqui. E é uma obra que vai completar as fases do amor. No salão principal da Vila Fragonard, Fragonard vai colocar as suas grandes telas, as suas 4 fases do amor. Aqui vão ficar a perseguição, o encontro, o amor coroado e também as cartas de amor. Então, nós não sabemos se ele decidiu reaproveitar as telas sem dizer aos novos patronos ou se os novos patronos sabiam. O que nós sabemos de certeza é que depois de 20 anos enroladas, as telas voltam então a uma parede. 20 anos depois de terem sido pintadas, Fragonard vai reinstalá-las.
O Monsieur Maubert e a esposa gostaram tanto destas obras que redesenharam a decoração do seu salão principal para integrarem as 4 grandes pinturas. Como podem ver, a sala tem aqui 2 portas e as telas foram colocadas ao lado de cada porta de forma simétrica. No lado direito temos a tela da perseguição. No lado esquerdo temos o encontro, como podem ver aqui. Na parede oposta temos o amor coroado e do outro lado temos as cartas de amor. As obras que podemos ver aqui nesta sala são cópias, não são os originais, mas mesmo assim pode-se apreciar o efeito geral das obras. Obviamente, quando olhamos para as dimensões desta sala, ela é muito maior para o espaço que as obras foram pensadas, que era o pavilhão de música da Madame du Barry. Esta sala era muito maior. Por isso, os novos patronos, os primos do Fragonard, encomendaram-lhe mais obras para encher a sala. Então, Fragonard decidiu criar novas obras para completar este magnífico espaço. E Fragonard não faz por menos. Ele pinta 10 novas telas. Então, senhores e senhoras, esta é a segunda parte das fases do amor, porque aquele vídeo da semana passada falava só das 4 telas da primeira fase. Agora temos mais 10. É. Por cima das portas, ele coloca telas quadrangulares. Nas restantes 2 paredes, ele continua a colocar telas. Vamos então ver. Aqui temos a parede que liga às escadas, com mais 2 cupidos por cima das portas. E temos uma grande tela central e 2 telas finas dos lados. Na parede oposta é a parede das janelas. Temos uma grande tela central entre as janelas e 2 telas finas de lado. E essa enorme tela central que vocês estão a ver estava originalmente colocada por cima de uma lareira. Estão a ver que tem assim um móvel por baixo. No espaço desse móvel existia uma lareira que infelizmente foi tapada. Agora vocês imaginem, vocês quando olham para a tela já percebem que ela tem uns tons mais fogo. Imaginem com um lume aceso, aquelas cores da terra e aquelas cores laranjas sobem e depois são enquadradas por esta tela enorme. É magnífico. Realmente o Fragonard pensava em todos os detalhes. De salientar que dessas janelas se vê uma vista magnífica para o mar Mediterrâneo, que também é de salientar. Vamos então conhecer as novas telas da fase do amor. Esta é a que nos conta o fim da história. Estamos a olhar para a Rêverie. Rêverie é o nome desta obra. Aqui temos uma jovem solitária que parece que está abandonada pelo amante. Isto é também uma referência ao facto do rei ter morrido, ter deixado a Madame du Barry sozinha. Ela está abandonada. Isto é uma leitura que as pessoas fazem, muito comum, que está completamente errada. Estamos a falar de Fragonard, do final do rococó francês e do século XVIII. A posição em que ela está, que é a posição que dá nome à obra, é Rêverie, que é uma posição entre a realidade e os sonhos. Na verdade, ela está a sonhar com o amante. Outro facto interessante é que a ação passa-se ao meio-dia e nós sabemos isso pela estátua do Cupido que nos diz, indica-nos as horas, é meio-dia. No século XVIII, as pessoas acreditavam que as 12, que o meio-dia, era a hora com mais carga erótica, é a hora mais sensual. E ela está, assim, nessa posição de Rêverie, a contemplar os sonhos, a pensar no amante. É uma obra com uma grande carga erótica e que no século XVIII seria bastante óbvia. A mulher está a sonhar com o amante. Ela não foi abandonada coisa nenhuma. É o rococó de Fragonard e é o final da história. Depois de todos os processos da fase do amor, as coisas não acabaram com aquela amizade, como dava a entender nas cartas de amor, mas não, ainda existe aqui uma carga sensual entre os amantes. E vamos agora ver na outra parede aquela tela magnífica com cores de fogo. Temos aqui então a tela que se chama Amor Triunfante. No centro temos o deus Iman, que segura 2 tochas. Este é o deus dos casamentos. Aqui vemos os cupidos a beijarem-se, outro cupido toca pandereta, outro tem uma coroa de flores
Aqui está representada a união feliz de duas pessoas. É o amor a triunfar. Estas duas obras terminam então a história iniciada lá atrás com a Madame du Barry. No entanto, já estamos numa outra fase da vida do Fragonard e elas já têm outras cores. São pinturas ainda dentro do estilo rococó, mas já no rococó final. Temos muito mais dourados, muito mais amarelos, portanto são obras muito diferentes. Depois, por cima das 4 portas do salão, temos então os 4 quadros quadrangulares, são quadradinhos. E o que é que eles têm representados? Vários cupidos que representam vários tipos de amor diferentes, várias fases de amor também. Temos aqui o cupido perseguindo uma pomba, que é a ideia de perseguir o amor, tal como na primeira tela da série, perseguir o desejo de amor. Depois temos o amor vingativo, que é a ideia de um amor muito mais cruel, um amor apaixonado e louco. Depois temos o amor bobo, que é a ideia de um amor mais leve, mais divertido, chegando mesmo a ser cômico. E finalmente temos o amor sentinela, que é a ideia do amor secreto. E ainda não acabou, porque nós temos aí aos cantos umas telas muito estreitas e muito finas, que são as últimas telas destas fases desta obra. São o Jardim das Malvas. São telas apenas decorativas, mas lindíssimas. Aqui temos a nova cor que o Fragonard está a usar. Temos uma pincelada muito mais livre. Algumas partes desta tela quase que parecem obras abstratas. Se as juntarmos todas, temos uma imagem belíssima. Na base temos uma grade, por detrás temos as malvas floridas e à distância, lá atrás, um jardim com árvores. São 4 obras diferentes que foram feitas para encher o espaço, mas que elas próprias sozinhas mostram-nos perfeitamente o que é o final do rococó francês. Falámos na primeira parte deste vídeo do pintor, falámos na segunda parte deste vídeo da obra, das Fases do Amor. E depois, vamos então terminar esta segunda parte das Fases do Amor com o final da história. Como é que isto tudo acabou? É assim, eu disse-vos que a Vila Fragonard é agora o Museu Fragonard. No entanto, esta sala está lá, mas as obras são cópias. Os originais foram todos vendidos pelos herdeiros do Monsieur Maubert ao milionário J.P. Morgan. Este levou as obras para Londres e em 1915, após a morte de Morgan, Frick compra as obras e instala-as em Nova York, onde estão até hoje. Eu vou deixar-vos o link do Frick Collection em Nova York, porque eles têm um site muito interessante com muitos vídeos. Claro que a sala Fragonard do museu é muito mais pequena, mas é impressionante porque eles colocaram naquele espaço tudo o que conseguiram. Há obras que não estão expostas lá por falta de espaço, mas todas as obras principais estão lá. As 2 fases, a primeira de 71 e a segunda de 91, estão lá. As Fases do Amor de Fragonard. Em relação ao nosso pintor, Jean-Honoré Fragonard, depois de 1791, a sua vida tornou-se muito difícil. Não havia patronos, não havia ninguém interessado na sua obra. Ele voltou para Paris, ele vivia no Louvre, os pintores que faziam parte da academia viviam lá, a academia era no Louvre, ele vivia no Louvre, era assalariado, trabalhava lá, ele desistiu de pintar, porque não conseguia vender a sua obra, e acabou por ser esquecido. O salário que ele recebia no Louvre era muito baixo, pelo que ele era extremamente pobre, tinha dificuldades em pagar as suas contas. A 22 de agosto de 1806, Fragonard morreu, completamente esquecido no mundo da arte. O seu funeral foi bastante modesto, na igreja de Saint-Roch, e foi sepultado no cemitério de Montmartre. Muitas pessoas conhecem o cemitério de Montmartre. Temos lá muitos pintores famosos. Têm lá o seu repouso.
Só que o Fragonard era tão pobre que ele não pagou uma lápide e com o tempo o cemitério, os registros foram desaparecendo e perdeu-se a ideia do sítio onde ele está. Portanto, sabe-se que Jean-Honoré Fragonard, o maior pintor do rococó francês, está em repouso no cemitério de Montmartre, mas não se sabe onde. A única coisa que lá está é uma placa que fica assim de lado, no vão de umas escadas, a assinalar que Fragonard está ali. Algures naquele cemitério repousa Jean-Honoré Fragonard. E assim termina a história do pintor das obras maiores do Rococó. Foi um vídeo longo que eu dividi em duas partes, sendo que a primeira parte equivale às 4 primeiras telas das fases do amor e a segunda parte corresponde às 10 novas telas das fases do amor, pintadas com 20 anos de diferença para patronos diferentes, com estilos de Rococó diferentes, mas que juntas, não é verdade? São 14 obras juntas que podem ser vistas em Nova York, no Frick Collection, e que são uma experiência incrível. Quem não puder ir a Nova York pode sempre ir ao sul de França, à Villa Fragonard, onde estão expostas cópias. Mas dá para sentir como era, na verdade, não é? A emoção provavelmente não é a mesma se fossem verdadeiras, mas continua a ser a emoção de estar no sítio in loco. Eu nunca estive lá, adorava ir, nunca estive lá. E pronto, nós vamos terminar por aqui o nosso vídeo que está extenso. Eu volto na próxima semana com mais atualizações. Não se esqueçam de fazer gosto nos nossos vídeos, deixem um comentário. O YouTube não distribui os meus vídeos, deve ter alguma coisa contra a arte, ou não gosta de Rococó, ou não gosta de mim. Na verdade, os vossos comentários e os vossos gostos ajudam a que o YouTube então distribua mais facilmente os meus vídeos. Se quiserem apoiar o Criarte de uma forma mais intensa, podem fazê-lo através do Clube Criarte. Para aderir ao Clube Criarte, basta clicar num botão que fica aqui por baixo de todos os vídeos que diz aderir, é ao lado de subscrever. Caso não tenham subscrito o canal, também o devem fazer, podem clicar, ok? Por hoje é tudo, eu sou a Sara, fiquem bem. Tchau!